Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito Vamos bem-vindos. juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Nós estamos, então, no capítulo 21, Razão e Percepção, seção 3, Fé, Crença e Visão, página 481. Pronto. Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ive, Edna, Pri, Ana, Lu, Andréia, Denise, Carla, Vilma, Célia, Flávia, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Camila. Vamos lá. Então, vamos receber a oração de hoje, se despertando com olhos do amor, né, nessa sessão muito linda, com muito aprendizado, para abrir a nossa mente, para a gente poder compreender um pouco mais esses ensinamentos do livro Curso de Milagres, onde Jesus está querendo nos ensinar aqui sobre a fé, a crença e a visão, segundo os ensinamentos do livro Curso de Milagres. Então vamos abrir a nossa mente para receber o que Jesus está querendo falar conosco sobre fé, crença e visão. Então, aqui reunidos agora, numa única mente, nós pedimos para o Espírito Santo que ele nos oriente durante todo o dia, que ele nos lembre durante todo o dia que nós não temos que mudar o mundo, nós não temos que ficar preocupados em resolver os nossos problemas. Nossa única meta é lembrarmos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E se entregarmos tudo para Ele, Ele vai mudar a nossa percepção sobre o mundo, percepção sobre as coisas que vão acontecer durante todo o nosso dia. E a percepção corrigida do Espírito Santo, através da fé, crença e visão, será sempre sobre um pedido de amor ou uma extensão de amor, ou uma expressão de amor. Pai, em teu silêncio eterno, repousa minha verdadeira vida. Tenho sonhado com o mundo, com formas que mudam, com sombras que pareciam reais, mas agora me volto para a tua luz, para recordar que o sonho não me define. Desperta em mim a lembrança da verdade,
a certeza de que nunca me afastei de ti. Que cada pensamento de medo seja suavemente dissolvido pela clareza do amor que nunca se foi. Que eu aprenda a olhar além das ilusões, vendo apenas o reflexo da tua paz. Ajuda-me a reconhecer que o Cristo em mim jamais dormiu e que a tua vontade é apenas alegria. Hoje escolho despertar. Hoje escolho a vida em ti. E ao abrir os olhos da mente, vejo que sou como tu me criaste, eterno, pleno e livre no amor. Amém. Então é isso. Que alegria estarmos juntos aqui, né, nessa manhã, lembrando um ao outro, né, sobre esse amor que já está em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos une, né, ao nosso Pai. Mesmo aqui no sonho, é o Espírito Santo que é o reflexo do amor de Deus dentro de nós. E ele é o que nos une aos nossos irmãos. Porque o Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está em você. E, então, ele está em todos nós. Ontem nós falamos um pouquinho, né, sobre a mente, que é a mente que decide, né? Então, a mente sempre é a causa, né? Então, a mente decide antes o que ela quer ver, né? A gente, nós falamos ontem que parece muito que a gente vê as coisas, né, acontecendo fora da nossa mente, para depois a gente acreditar. Na verdade, né, o que um curso em milagres explica para a gente, é que o que nós estamos vendo fora da nossa mente, projetado, nós decidimos antes, né? Então, nós falamos aqui, eu e a Paty, ontem, sobre esse. Eu uso como um pilar, né? Eu acho que esse é um dos pilares mais importantes da metafísica do curso, né? Então, nós vamos ler um pouquinho mais sobre isso, né? E esse pilar importante da metafísica do curso, ele está, né, muito bem explicado nesse capítulo todo, que é o capítulo Razão e Percepção. Esse capítulo fala muito sobre a projeção, sobre a percepção. Então, para o Luciano, é um dos capítulos mais importantes para eu entender, e para reforçar na minha mente sobre, né, o que Jesus quer dizer como projeção, percepção, né? E aqui ele está, nessa sessão, ele traz, né, ele reforça um pouco mais esses ensinamentos, né? Pavimentando, vamos se dizer, né, pavimentando o nosso caminho de volta para casa, né? Então, vamos lá, vamos receber, vamos ler um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre essa sessão, que é uma sessão muito bonita, embora pareça ser bastante abstrata, mas não. É uma sessão muito profunda. Então vamos lá, vamos receber. Uhum. Será que seria importante ler o 1, assim, meio direto e para emendar Vamos, com isso? vamos. Começa você, já faz o 1 e o 2 juntos já. Então vai. Então, capítulo 21. Amor, você não fixou? Ah, é. Vê se você acha aí. Tá aqui. Pronto. Página 481. Então, capítulo 21, Razão e Percepção, seção 3, Fé, Crença e Visão. Todos os relacionamentos especiais têm o pecado como sua meta, pois são barganhas com a realidade, às quais a aparente união é ajustada.
Não te esqueças disto. Dois pontos. Barganhar é fixar um limite e qualquer irmão com quem tenhas um relacionamento limitado, deixa eu só passar. Barganhar é fixar um limite. E qualquer irmão com quem tenhas um relacionamento limitado, tu odeias. Podes tentar manter a barganha em nome da equidade, entre aspas. Algumas vezes exigindo que sejas tu aquele que paga, talvez mais frequentemente exigindo que o outro pague. Uhum. Assim, em equidade, tentas aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. Então, peraí. Tentas aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. E é a barganha, né? E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o seu propósito, o propósito do relacionamento, de forma a torná-lo útil para ele, para o Espírito Santo, e incapaz de causar qualquer dano a ti. Se aceitas essa mudança de propósito, terás aceito a ideia de abrir espaço para a verdade. A fonte do pecado se foi. Podes imaginar que ainda experimentas os seus efeitos, mas não é o teu propósito e já não o queres. Ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto o deseja. Pois nada é tão valorizado e protegido quanto uma meta que a mente aceita. Isso ela perseguirá a mente, né? Isso ela perseguirá de forma sinistra ou feliz, mas sempre com fé e com a persistência de que a fé inevitavelmente traz. O poder da fé nunca é reconhecido se é colocado no pecado, mas sempre é reconhecido se é colocado no amor. Nossa, tá didático isso aqui, hein? Uhum. Já li a terceira também, amor. Queria dar uma paradinha aqui, ó. Então vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Podes imaginar que ainda experimentas os seus efeitos, mas não é o teu propósito e já não o queres. Ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto o deseja, pois nada é tão valorizado e protegido quanto uma meta que a mente aceita, tá?
Vou reler de novo. Podes imaginar que ainda experimentas os seus efeitos, né? Os efeitos do pecado, né? Da barganha, enfim, da antiga beta, vamos dizer, né? É. Mas não é o teu propósito e já não o queres. Aí ele afirma: ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto o deseja. Hum. Pois nada é tão valorizado e protegido quanto uma meta que a mente aceita. Ficou claro aqui. Pode ir. Por que é estranho para ti que a fé possa mover montanhas? Essa façanha é de fato pequena para tal poder, pois a fé pode manter o Filho de Deus acorrentado enquanto ele acreditar que está acorrentado. E quando for libertado dessas correntes, isso se dará simplesmente porque ele já não mais acredita nelas, retirando a fé em que possam prendê-lo e colocando-a, ao invés disso, na sua liberdade. É impossível colocar a mesma fé em direções opostas. Qualquer fé que des ao pecado, retiras da santidade. E aquela que ofereces à santidade foi retirada do pecado. Então, eu sinto aqui só te fazer uma pequena reflexão, né, que Jesus está falando para a gente, tanto no parágrafo que a Paty leu, parágrafo 2, quanto esse, né, sobre o poder de decisão, né, sobre o poder, né, em quem nós vamos colocar a nossa fé. Né? Nós temos essa opção, vamos se dizer, né, esse poder de escolher em quem nós vamos colocar a nossa fé. Né? Então, nós, durante todo o dia, né, a gente está escolhendo entre o ego ou o Espírito Santo, durante todo o dia. Né? E aquele onde eu coloco a minha fé vai ser como eu vou, né, enxergar o mundo, vamos se dizer assim, o que está acontecendo fora da nossa mente. Então, se eu coloco a fé no meu ego, eu vou continuar vendo um mundo de culpa, de pecado, de ataque. Se eu coloco a minha fé no Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar para mim, né, um mundo corrigido, né, a mente corrigida e o mundo como uma sala de aulas para a gente, né, onde a gente tem muito aprendizado ainda, né, e esse aprendizado, quando a gente fala sobre esse aprendizado, é quando a gente não está sentindo paz, a gente praticar o perdão. Então, essas correntes que Jesus está falando aqui, nada mais é do que a gente colocar fé no ego. Né? Enquanto a gente ficar colocando a nossa fé no ego, a gente vai se sentir acorrentado, limitado, preso no mundo, achando que nós somos um efeito do mundo. Né? E, na verdade, né, nós não somos um efeito do mundo, nós somos um efeito de Deus. Deus é a causa e nós somos um efeito. Né? Então, mudando a nossa percepção do nosso ego para a nossa percepção corrigida do Espírito Santo, nós então vamos começar a oferecer, vamos começar a sentir, vamos se dizer, a perceber a santidade e não mais o pecado. Fiquei grudada aqui na uma palavra no parágrafo 2 sobre o desejo. Aqui, esse desejo, sabe? Uhum. Na sentença 4. Ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto o desejo. Amém. Uhum. Vamos?
Vamos? Parágrafo 4. Fé, crença e visão são os meios pelos quais a meta da santidade é alcançada. Através delas, o Espírito Santo te conduz ao mundo real e para longe de todas as ilusões nas quais a tua fé foi depositada. Essa é a sua direção, a única que ele jamais vê. E quando te desvias, ele te lembra de que não existe senão uma. A sua fé, agora a fé do Espírito Santo, né? E a sua crença e a sua visão, né? A fé, a crença e a visão do Espírito Santo, todas elas são para ti. Uhum. E quando as tiveres aceito completamente no lugar das tuas, não mais terá necessidade delas. Pois a fé, a visão e a crença têm significado somente antes de ser alcançado o estado de certeza. Nossa Senhora. Estado de certeza. Nossa. Já vamos junto aqui se abrir para experimentar um estado de certeza. Estado total de certeza de quem realmente você é. Pois a fé, a visão e a crença têm significado somente antes de ser alcançado o estado de certeza. No céu são desconhecidas, né? A fé, a crença e a visão, né? Entretanto, é através delas que se alcança o céu. Uhum. Que lindo. Que lindo. E aqui eu sinto de fazer uma analogia, uma pequena comparação, né, entre fé, crença e visão, sob, né, a ótica do Espírito Santo e sob a ótica limitada do nosso ego. Fé, crença e visão aqui no mundo, né, na, no sistema de pensamento do nosso ego, que é o sistema de pensamento baseado na falta. Então vamos lá, vamos tentar buscar fazer uma pequena comparação aqui, né? A gente tem fé, né?
uma fé limitada, uma fé no ego, no nosso ego, que é uma fé no nada, né? E isso traz sentimentos de muito medo, muita culpa, muita ansiedade. Então, nós estamos colocando a fé, né, no nosso ego, que é um sistema de pensamento que nunca vai trazer felicidade para a gente aqui no mundo. Porque é uma fé em algo escasso, né? Porque acaba. Que a Exato. gente sabe que esse mundo não deu certo. A gente sabe que esse mundo, lá no Uhum, nosso íntimo, a gente sabe que uhum, esse mundo não é real. Por isso que ele é inconstante, tudo acaba, que tudo mal, morre e uhum, nasce, morre e nasce, morre e nasce, mas vai acabar, né? Acaba, tá, vai nascer, mas acabou, né? uhum, Então, essa, né, como você trouxe aí, uhum. a gente sabe, né, disso, né? Então, por isso que é uma fé, né? É uma fé, mas não é certeza. E por isso todos esses desconfortos que a gente sente, né? Tudo isso vem Exato. da mente grudada aqui, né? É, exato. A crença, né, com essa visão limitada que nós temos, né, é a crença de que nós nos separamos de Deus, né, e a visão é a visão do nosso ego. É uma visão, né, que a gente acha que é aquela visão dos olhos físicos, uma visão limitada, uma visão dos nossos, vamos se dizer, usando os nossos cinco sentidos, né? Lembrando que os nossos cinco sentidos nada mais é, de novo, do que mais uma armadilha do ego para nos manter presos aqui no mundo. Então, pegando tudo isso, pegando né, esse, esse conjunto, né, da fé, crença e visão do nosso ego, e agora entregando para o Espírito Santo, aí sim, né, ele vai mostrar para a gente, né, que colocando a fé nele, a gente vai começar, né, a ter uma nova interpretação sobre o mundo, a gente vai começar a compreender que o mundo nada mais é do que uma projeção da nossa mente, por isso que ele fala, né, no início do parágrafo 3. Porque é estranho para ti que a fé possa mover montanhas? Porque se a gente realmente, né, acreditar no que Jesus está falando aqui, sobre que a nossa a projeção faz a percepção, ou seja, tudo que está acontecendo fora da nossa mente é uma projeção nossa, porque foi um desejo nosso, né, projetar isso que está acontecendo fora da nossa mente. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mover montanhas é muito pouco até. A gente pode mudar tudo que está acontecendo fora da nossa mente. Né? Por quê? Porque é uma decisão nossa. Né? Então, ele até fala, isso é muito pequeno. Essa façanha é, de fato, muito pequena para tal poder. Né? Então, o poder de nós, de decisão, está conosco. Né? A gente move montanha, a gente faz o que a gente quiser. Né? Por quê? Porque tudo que está acontecendo fora da nossa mente é uma decisão nossa, ou foi uma decisão nossa. Né? Então a gente consegue mudar, né? Não mudar o mundo, mas mudar a maneira de enxergar o mundo, entregando agora para o Espírito Santo, para ele trazer uma nova interpretação sobre o que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente. Né? E depois ele Perfeito. fala, e depois ele fala da visão, né? E a gente fala sempre sobre a visão, né? A visão de Cristo, a visão do Espírito Santo, que é a mesma coisa, né? Que é a visão que não dá realidade para o mundo, é uma visão que não enxerga o pecado, né? Porque o Espírito Santo não vê pecado, o Espírito Santo vê, né, vamos se dizer, apenas um equívoco, apenas um erro que já foi corrigido. Então, não tem o peso do pecado, não tem o peso da culpa, né? Então, essa é a visão, vamos se dizer, né, ou a interpretação do Espírito Santo sobre fé, crença e visão, que é o oposto, né, do nosso sistema de pensamento do ego. Perfeito.
que é você, neném. Vamos lá. Parágrafo 5, então. É impossível que falte fé ao Filho de Deus, mas ele pode escolher onde ela é depositada. Nós podemos escolher se a gente continua colocando a nossa fé no nosso ego ou se a gente agora, muda e passa a depositar a nossa fé no Espírito Santo. Nós temos esse poder de decisão. A ausência de fé não é falta de fé, mas fé no nada. Não falta poder à fé que é dada a ilusões, pois é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo. Pois a fé, a percepção e a crença tu fizeste como meios de perder a certeza e achar o pecado. Essa direção louca foi escolha tua, e através da tua fé naquilo que escolheste, tu fizeste o que desejaste. Eu acho que ele está resumindo aí bem o que nós falamos até agora, né? Nossa Senhora. Não falta poder à fé que é dada a ilusões, pois é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo. Nossa. Uhum. Pois a fé, a percepção e a crença tu fizeste como meios de perder a certeza e achar o pecado. Uhum. É brincadeira. Pior que foi mesmo, brincadeira, mas não acreditamos. Levamos a sério, levamos a sério. Mas é muito importante, né, amor, isso que nós estamos falando, porque Nossa, assim, aqui, né, nesse poder de decisão que é nosso, é aqui que está a nossa esperança, vamos se dizer assim, né? Porque é o que ele está falando aqui. O mesmo poder que você tem, né, de criar, entre aspas, tudo isso daqui, isso é o que te dá esperança para você reverter tudo isso, né? Agora com o Espírito Santo do teu lado, ou com Jesus, caramba, né? né? Então, o Filho de Deus não é impotente. O Filho de Deus é o que tem o poder de Deus. Deus deu esse poder para ele. Então, nós temos esse poder para desfazer todas essas crenças aqui. Tudo isso que a gente acha que está acontecendo aqui fora da nossa mente. Vamos mais um pouquinho? Vamos ler mais um? O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscaste achar o pecado. Mas à medida que ele, o Espírito Santo, os usa, conduzem para longe do pecado, porque o seu propósito está na direção oposta. Ele vê os meios que usas, mas. Ai, que susto! Barulhão. Ele vê os meios que usas, mas não o propósito para o qual os fizeste. Nossa, isso aqui é muito importante. Muito importante. Ele não os tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti. Uhum.
tu fizeste a percepção de tal modo que possas escolher entre os teus irmãos e buscar o pecado com eles. O Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Então, darás a tua fé à santidade, desejando-a e acreditando nela devido ao teu desejo. Nossa, tá muito didático aqui, hein? Para para tudo aqui no mundo, o Espírito Santo tem uma outra utilidade, ou tem um outro propósito, para tudo. Aqui ele está usando a fé, a crença e a visão. Ou ele usa aqui também, ele usou aqui a fé, a percepção e a crença, que é a mesma coisa. É. Que é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente entrega, né, tudo isso para o Espírito Santo, né, ele sempre tem um novo propósito ou uma nova utilidade, né, para as coisas aqui no mundo, para as nossas crenças, vamos se dizer assim. Né? E ele e o propósito do Espírito Santo é sempre o oposto do nosso ego. É sempre o oposto do nosso ego. O nosso ego ainda vai querer que a gente enxergue aqui no mundo pecado, culpa, medo, né, ataque. Então, nossa, e é isso. De novo, ele está reforçando para a gente aqui, né, que a gente pode sim trocar essa percepção agora pela percepção corrigida do Espírito Santo, né, que é a percepção correta, vamos se dizer assim. Então, o Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Então, através da percepção corrigida do Espírito Santo, a gente transforma todos os nossos relacionamentos especiais em relacionamentos santos. E quando a gente fala de relacionamentos especiais, a gente não está falando só de relacionamentos com pessoas, a gente está falando de relacionamento com tudo que a gente convive aqui no mundo, né? Com situações, com coisas, em tudo aquilo que a gente ainda coloca a nossa fé. Né? A gente ainda coloca a nossa fé nas coisas do mundo, achando que as coisas do mundo vão trazer para a gente felicidade e paz. Mas as coisas do mundo, de novo, reforçando, elas não são eternas, elas não duram. Uhum. É isso, É né? isso. Hum. Gente, tem um perna longa aqui me Hum. enunciando. Vamos lá. Você acredita que é um pernilongo? É claro, claro que. E posso provar, ó. E é isso aí. Ele é muito real. É, é isso. E tá tudo bem. Problema algum. Então é Isso isso. aí. Vamos junto, né? Então, nossa, obrigado por vocês estarem aqui, né? Mais essa manhã conosco. É uma linda sexta-feira para todos. E amanhã nós estamos de volta aqui no Despertando com Olhos do Amor, às 7 horas da manhã. Vamos juntos. Vamos junto. Obrigada. Beijo, obrigado, Beijo. pessoal. Tchau.